Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e bom dia também a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos o quarto domingo do tempo comum e o tema, a palavra de união de todas as leituras deste domingo é a fé. Nós ouvimos falar de muita fé, ouvimos falar de toda a gente tem fé e às vezes é fé em coisas disparatadas. E nós somos hoje convidados por Jesus a refletir sobre esta dimensão da nossa vida, a fé, a verdadeira fé. Qual é o caminho, qual é que é o projeto, qual é a segurança, a estrutura para nos manter neste caminho de fé em Jesus Cristo. E vamos então preparar o nosso coração para celebrar com dignidade esta Eucaristia e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei, Senhor nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos todos os homens com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Jeremias. No tempo de Josias, rei de Judá, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que saísses do seio da tua mãe. Eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Cinze os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que eu te ordenar. Não temas diante deles, senão serei eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze. Diante de todo este país, dos reis de Judá e dos teus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra do Senhor.
Confiei no Senhor, mesmo quando disse: sou um homem de todo infeliz. É preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, a caridade é paciente, a caridade é benigna. Não é invejosa, não é altiva, nem orgulhosa. Não é inconveniente, não procura o próprio interesse. Não se irrita, não guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O dom da profecia acabará, o dom das línguas há de cessar, a ciência desaparecerá, mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. No presente, nós vemos como um espelho e de maneira confusa. Então veremos face a face. No presente, conheço de maneira imperfeita. Então conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, O Senhor enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo que Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Todos davam testemunho em seu favor e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: não é este o filho de José? Jesus disse-lhes: por certo me citareis o ditado: médico, cura-te a ti mesmo,
Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, da região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã. Ao ouvir estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade, levaram-no até ao cimo da colina, sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de o precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam-me que eu comece a mencionar os nomes dos irmãos que nestes 41 anos da nossa história foram partindo ao longo dos anos. E em 1992 partiu Almerinda Pereira, em 1998 Joaquim Dourado, em 2002 Elias de Sá Cardoso, em 2003 Eduardo Couto Carquês, em 2012, José Raposo da Silva. Em 2020, Rosa Maria Macedo. 2021, Silvestre Leite Pacheco. Nós rezamos por estes nossos irmãos, a quem muito devemos, que conviveram conosco, nos alegraram e que hoje estão na casa do Pai, por quem nós rezamos, e saudamos as suas famílias, porque é com tristeza que certamente nestes dias as famílias, muitas das famílias, sobretudo as mais recentes, lembram os seus entes queridos. E nós, na nossa comunidade, devemos muito a estes nossos irmãos e irmãs, e damos graças a Deus pelas suas vidas, pelo seu testemunho, pela sua forma como nos ajudaram a ser aquilo que nós somos, porque nós dependemos muito daquilo que nos ajudam, que os nossos nos ajudaram a ser. E é por isso que nós mencionamos o nome destes nossos irmãos. Hoje, as leituras que nós acabamos de ouvir, se houvesse uma palavra que unisse estas leituras, é a palavra fé. Nós vivemos num tempo em que toda a gente tem fé, e às vezes é fé em coisas contra a fé. É fé contra a fé. E nós cristãos temos que estar atentos, discernir e pensar verdadeiramente o que é fundamental. São Paulo termina a leitura a dizer assim: agora permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. E porquê? Porque é pela caridade que se vê a tua fé e a tua esperança. Portanto, a caridade é como que a luz que ilumina aquilo que nós dizemos em que acreditamos. Que interessa ao mundo dizer que temos muita fé, que temos muita esperança, se as nossas obras, o nosso respeito uns para com os outros, em família, no trabalho, somos pessoas impossíveis. Não estamos atentos a nenhuma necessidade de ninguém. Que importa cá que tu grites aos 4 ventos que tens muita fé, tens muita esperança, se a tua vida não brilha com obras de caridade? E é isto que São Paulo diz. Mas Jesus, hoje nas leituras, o Senhor chegou a Nazaré, à sua terra, onde tinha crescido, e ofereceram-lhe o livro. A cerimónia na sinagoga, que era feita aos sábados, nós celebramos o domingo por causa da ressurreição de Jesus Cristo. Mas no tempo de Jesus, o judaísmo era ao sábado. E chegou ao sábado, deram-lhe o livro.
para ele ler. E diz no Evangelho que, portanto, ele abriu o livro, depois de ler, disse: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar a boa nova aos pobres e proclamar o ano da graça. E Jesus afirmou com autoridade: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ler. E a Escritura era o livro do profeta Jeremias, que nós lemos como primeira leitura, em que o profeta anuncia que vai chegar o tempo em que vai chegar o homem de Deus, vai chegar o Messias. E Jesus disse: foi hoje que se cumpriu isto. E esta afirmação de Jesus é muito ousada, é muito arriscada. Só o Messias podia pronunciar estas palavras. Só o Messias podia dizer estas palavras. E ao dizer hoje se cumpriu estas Escrituras, foi um escândalo na sinagoga. E, portanto, gerou-se o tumulto. Os nazarenos, os habitantes de Nazaré, escandalizaram-se com Jesus. Não é este o filho de José? Como pode alguém nosso, alguém tão do nosso meio, ser o Messias? Não é este o filho de José, do carpinteiro? Não é este que nós conhecemos? Não é este que nós não sabemos a sua história, a sua família? Como é que ele pode dizer, como é que ele se pode atrever a dizer que é o Messias? E aqui surgiu o grande escândalo. Um escândalo. Jesus escandalizou aquele povo. Mas isto era o que o profeta Jeremias tinha anunciado antes de Jesus. E o Senhor ordena que o seu profeta fale e não tenha medo, ainda que seja incompreendido e rejeitado pelo seu povo e pelos seus parentes. Já o profeta Jeremias dizia isto: quando chegar, ele não vai ser aceito. E dizia: não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque estou contigo para defender-te, dizia já o profeta Jeremias. É o que Jesus recorda aos habitantes de Nazaré, usando imagens que ele conhecia. A viúva pagã de Sarepta e o leproso Naamã, que eram estrangeiros e que na mentalidade hebraica não tinham hipótese de salvar, mas porque tiveram fé, os seus pedidos foram atendidos. E Jesus lembra isto que está na Escritura do Antigo Testamento, da passagem do Evangelho. Portanto, aquilo que... E ninguém em Israel foi curado. Havia muitas viúvas, havia muitos leprosos, mas não chegaram ao nível da fé destes dois estrangeiros, destes dois pagãos. E, portanto, Jesus anuncia um novo mundo, um novo reino, que é uma nova igreja, uma nova família daqueles que têm fé, esperança. Isso, como diz São Paulo, tem caridade. E é sobretudo este tema que nós hoje somos chamados, como cristãos, a refletir no nosso mundo. O nosso mundo está cheio de desafios, está cheio de dramas. Estes últimos dias nós temos olhado para Aroá e vemos neste frio tremendo gente que foi para a rua. E eu esperava isto, e dou glórias a Deus, e solidarismo, e rezo para aquela gente que tem esta coragem de ir para a rua. E às vezes vejo muitos de nós católicos, muitos de nós cristãos, a fazer de conta que não vemos. E tem sido estes anos todos caracterizados para fazermos de conta que não vemos. Os meios de comunicação social tomaram hoje um poder, a gente vê o que está a acontecer, por meios que não são oficiais, extra,
que estão a furar. E eu olho para aquele frio, e o que é que está? Mas já vi muita gente, até mesmo filhos de portugueses, a darem umas explicações. Aquilo é contra a vacina. E nós, disseram que era contra a vacina. E não vemos tudo o resto que está por trás. Disseram-nos que era contra a vacina. Não vemos nada de tudo o resto dos valores. Ontem uma irmã portuguesa pôs ali no Facebook uma imagem. Ninguém respondeu, ainda bem, porque as pessoas começam a ser inteligentes. Uma imagem a ridicularizar os camionistas, porque os caminhoneiros, homens de trabalho, homens de luta, homens que é preciso respeitar, como todos os nossos empresários, como todos aqueles que lutam, como os nossos chefes de família, porque hoje o mundo está a olhar para o Canadá, porque o Canadá está numa linha que todo o mundo está a olhar. É sobretudo o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e penso que a Suécia. Porque com valores a família não interessa nada, o que importa é isto tudo que está em causa ali. E uma irmã pôs uma caravana de menonitas, que são um povo que veio aqui para o Norte América e que se recusam a participar da evolução da sociedade. Andam de carroça, e muitos irmãos que nos acompanham na zona de Cambridge, na zona de Kitchener, que já fizeram o favor de me lá levar à zona dos menonitas, são pessoas que continuam. Mas hoje, eu às vezes, já quando vi esta evolução do Canadá, interrogava-me: o que é que eles vão fazer dos menonitas? Recusam-se a ir às escolas públicas, têm as suas próprias escolas, são uma seita que veio desde o século XVI da Europa, porque foram perseguidos na Europa, e a América aceitou-os, tanto na América como aqui no Canadá. E houve uma irmã portuguesa que se atreveu a pôr uma imagem, mas ninguém respondeu. Eu também não respondi eu tinha essa pergunta para fazer, mas sabem quem são os menonitas? Na cidade onde eu estive, em Hamburgo, só no ano 1928 vieram para a América 3.000, porque Hamburgo tem um grande porto-mar, e embarcaram 3.000 menonitas. Isto fica muito bem, brincar com coisas sérias. Os menonitas sempre tiveram no Canadá liberdade para existir. Sempre tiveram. E sempre existiram com os princípios dele. Não foi por isso que o Canadá se atrasou. E o Canadá foi feito no respeito, na variedade, na pluralidade. E hoje há uma tentativa do pensamento único, e tens que pensar e passar por aqui. Então, eu tenho acompanhado um pouco a questão dos menonitas, a quem eu respeito e me vergo, apesar de ser uma seita. Para mim, eu não acredito em nenhum dos princípios em que eles vivem, mas admiro a força deles, que resistiram nestes anos todos. Eu tenho visto do México, por exemplo, uma tentativa de anular. Na América Latina, porque eles não vieram primeiro aqui para a América do Norte. Eu já os vi em 2 sítios, em Kitchener, na zona de Kitchener, e aqui no estado de Nova Iorque, aqui não muito longe de nós, também há uma grande comunidade de menonitas. Mas eu admiro-me como às vezes nós não queremos pensar no que está em causa, nos valores. E não nos podemos esquecer, na leitura de hoje, eu não concordo absolutamente nada, com a maneira de pensar dos menonitas. Nada. Mas nós vivemos aqui num país que foi feito no respeito pela diferença dos outros. E estávamos a entrar numa linha muito perigosa. Muito perigosa. E eu rezo, e solidarismo, apesar de certamente no meio daquela há muita gente com quem eu não concordo, com quem eu não me identifico,
Mas o princípio geral de luta pelos valores, pela liberdade de construir, para a liberdade de ter, para a liberdade de saber mais. Olhai, nós, os portugueses, chegámos aqui, tivemos liberdade para construir, para fazer. Os nossos empresários tiveram liberdade para serem empresários e crescerem. E é nestes valores da fé, da esperança e depois na caridade uns para com os outros, no respeito pelos outros, que nós nos construímos. Agora temos que saber que Jesus não foi aceito na sua terra. Mas temos que pensar, e eu espero que a comunidade cristã, que os católicos, verdadeiramente, só se interroguem o que é que esta gente que está em Aroá nos quer dizer. Com este frio, eu não sou capaz de estar na rua um bocadinho com tanto frio. Eu admiro. E rezo a Deus por eles. É um frio terrível estes 2 ou 3 dias, que esta gente a lutar por valores como a liberdade. Pela liberdade que alguns dizem que nos dão exagero. Ai, tu seguires este caminho, tu és livre. Quando é precisamente o contrário. E muitos católicos a ir nisto. Eu vejo, por exemplo, na América Latina, um juiz manda ir à polícia um presidente da República depor por causa das falsas notícias que eles próprios fabricam. As falsas notícias. Mas não se importa nada com o povo que está a sofrer, está a ser torturado na Venezuela, em Cuba. Não se importa, isso não vê. Mas as falsas notícias são uma grande preocupação para as falsas notícias que eles fabricam. Mas o que é um Presidente da República? O que é um Presidente da República? Isso já não se entende. Já não se entende. Um Presidente da República vai depor à polícia lá do bairro. E ele não foi. E fez muito bem não ir. Mas o que é um Presidente da República? Na cabeça daquela gente. E são estes valores que nós não nos esqueçamos. Não deixemos de ter fé e esperança, mas sobretudo que a nossa esperança e a nossa caridade brilhe no mundo. E não tenhamos medo. E esta lição que está aqui em Aroá é de gente que não tem medo. Não tem medo de ser mal compreendida. Também vi outra imagem aí na neve, os perus atrás uns dos outros. Estas imagens não nos identificam. Não, se calhar aplicam-se muito bem a quem está a pôr a imagem. Certamente aplicam-se muito bem a quem põe estas imagens. E nós vivemos num momento difícil, a igreja é muito perseguida, e às vezes nós não paramos para refletir o que é que está por detrás, quais são as coisas. Há uns anos para cá, quando vejo algumas pessoas, alguns grupos a dizer qualquer coisa, aquilo que estão a dizer, querem precisamente o contrário. É o contrário que querem. E muita gente se deixa enganar. Eu rezo neste fim de semana pela fé, pela esperança, pela caridade, e que todos encontremos a verdadeira fé, a verdadeira esperança e a verdadeira caridade. Eu não me identifico com os menonitas, com os seus ideais, com os seus princípios, mas eu quero viver numa sociedade que respeite. E nós até agora vivemos em países que respeitavam. E não é pelo facto de não saberes quem são os menonitas que podes gozar, podes brincar. E se não sabemos, como portugueses, perguntemos à comunidade de Cambridge, que eu penso que é um dos sítios aqui no Ontário onde vivem muitos. Mas não por não saberes quem é, o que é que eles acreditam. Por exemplo, é um dos exemplos que não é por isso. E há 400 anos, respeitados, com liberdade, com poder de fazer, e agora de uma tentativa de, em nome de bens
que nos querem conduzir precisamente para o contrário. Deixemos que os nossos empresários produzam, construam, nos indiquem o caminho, nos partilhem a sua força, a sua capacidade de trabalho. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Que as pessoas com valores que se afirmem na nossa sociedade. Nós não precisamos de gente que sabe que encontrou a luz. E nós temos as universidades, o mundo do saber, cheio de gente iluminada, que não sabe mexer uma pedra, não sabem tocar uma pedra, mas cheios de luz, cheios de certezas, cheios de verdade, mas não tocam numa pedra. Não sabem se a pedra se mexe para um lado, se mexe para o outro. E nós temos andado nos últimos anos muito nisto. E estes camionistas e todos aqueles que estão a apoiá-los falam-nos de valores cristãos, falam-nos de valores do Evangelho, porque não deixam morrer a fé, nem deixam morrer a esperança. Eu poderei não concordar com tudo, mas com o essencial eu concordo. E com estes ideólogos eu não concordo absolutamente nada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com fé, esperança e caridade, confiança na bondade do Senhor, façamos subir até Ele as nossas súplicas, pelo bem da Santa Igreja e por todos os homens, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis e os catecúmenos da Igreja sejam solidários com os homens que mais sofrem e os ajudem em suas carências e tristezas. Oramos, irmãos. Senhor. Para que os ministros do Evangelho e todos os cristãos perseguidos por causa da fé sintam que Deus está com eles e lhes dá força. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os povos ainda não evangelizados possam ouvir o anúncio da palavra e glorifiquem conosco a Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Para que os esposos separados pela discórdia voltem a descobrir o sentido cristão da vida e a bondade do nosso Pai que está nos céus. Oremos, irmãos. Para que todos nós aqui reunidos na casa de Deus, reconhecendo as graças que o Senhor nos dá, cresçamos cada vez mais em caridade. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por este auxílio da salvação eterna, cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na parte de trás da folha desta semana está outra vez o cartaz de take-out. Agradecemos que falem disso e que levem às pessoas que estão em casa. Portanto, não podemos fazer mais uma vez a festa de Carnaval, mas, portanto, os take-outs têm ajudado muito a Igreja e muito obrigado a toda a vossa colaboração. Nós somos uma das igrejas que temos tido muito apoio da vossa parte. Muito obrigado e, portanto, do fundo do coração, porque tem sido extraordinário. Temos vivido a pandemia com uma certa liberdade por causa do vosso apoio. Muito obrigado a todos. Portanto, o take-out também é uma forma de ajudar. Às vezes nós temos aquelas coisas, temos que procurar estar mais unidos, mas o nosso tempo é procura dividir e às vezes temos que nos defender desta tentativa do mundo de dividir para reinar. E as comunidades cristãs não estão imunes deste drama da divisão. Mas muito obrigado pelos sinais que temos dado, porque muita gente tem-se deixado levar, mas há de chegar o tempo em que vamos pensar verdadeiramente. E aqueles camionistas que estão em Aroá, nem todos pensam da mesma maneira. Tem muita coisa diferente, mas há coisas essenciais que os unem. E é isso que nós, como cristãos, devemos fazer. Estar no essencial, naquilo que é fundamental, unidos. E às vezes nós, nas nossas comunidades, esquecemos. Há muita coisa que somos diferentes. Também está ali o envelope das taxas, agradecemos que quem puder levar. Senão, nós enviaremos pelo correio, mesmo quem está em casa e que nos acompanha. Esta semana, no dia 2, é dia de Nossa Senhora das Candeias, a festa da apresentação do Senhor no templo, e é um dia para nós pensarmos nas pessoas que nos acompanharam ao batismo, daquela velinha que está acesa ou já está apagada do batismo. Nossa Senhora das Candeias é um dia, a apresentação do Senhor no templo é um dia para refletirmos sobre isto. A tua vela de batismo, que os teus pais, que os teus padrinhos, que a tua família acendeu, ainda está viva? Ainda está acesa? Ou já apagou há muito tempo? É motivo para pensarmos nisto. Portanto, Nossa Senhora das Candeias é no dia 2, o dia da apresentação do Senhor, o nome oficial é a apresentação do Senhor, mas vamos refletir sobre isso, sobre a vela do nosso batismo, nas pessoas santas e boas que nos marcaram. Rezemos por elas, demos graças a Deus e pensemos se a vela do nosso batismo ainda está acesa, porque há muita gente a esforçar-se por apagar a vela do seu batismo. Há muita gente a fazer esforço para apagar a vela do seu batismo. Desejo a todos bom domingo, muito obrigado a todos os que nos acompanham e que o Senhor nos anime na nossa caminhada como cristãos no mundo. E não nos esqueçamos da palavra de São Paulo: fé, esperança e caridade. A todos bom domingo.